Revisão de Geografia, 8º ano, capítulo 1, capítulo 5, os continentes e a ocupação humana. Então, os continentes, nem sempre eles foram nesse formato. Eles se formaram, então, devido à deriva continental, né, que foi dando que deu formato do que nós temos atualmente. Quais são os continentes que nós temos? O americano, africano, europeu, asiático, Oceania e Antártida, tá? E a Europa. Em relação à ocupação humana, o ser humano vai procurar áreas onde tem terras férteis e água para se fixar. Então, um exemplo de região inóspita, né? O Himalaia, um deserto, não tem população. Exemplo de áreas de concentração populacional, o Rio Ganges e o Rio Amarelo, grande concentração populacional. Então, dessa forma, a distribuição da população ocorre de maneira irregular. Então, como nós podemos ver aqui na página 6, nós temos um mapinha em relação à densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Então, é a relação entre a quantidade de indivíduos, a população, né, e a área que você vai fazer esse cálculo, tá? Então, é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Você pega a população total do Brasil, divide pelo território do Brasil e vai encontrar a densidade demográfica. E essa densidade demográfica, ela não precisa ser toda concentrada em um local, ela pode ser esparsa, tá? Como é o caso aqui, ó, nós estamos vendo aqui nesse mapa que a Ásia, mais especificamente a Índia e a porção leste da China, são áreas de maior concentração populacional. E os vazios populacionais vão ser nessas áreas geladas, né? Nas faixas mais ao norte da América, da Europa, da Ásia, além de toda a Antártida, tá? Então, um pouquinho sobre os continentes. A África. A África, então, o berço das civilizações. Ela está numa zona intertropical, tem áreas também em zonas temperadas, tem solos férteis próximos aos rios e a exceção é o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo. Então, não tem concentração populacional, baixa concentração populacional, porque as pessoas não têm condições de viver nesse deserto, né? Não tem água. Aí nós temos a Ásia. O continente de maior extensão territorial também é o mais populoso devido à grande presença de rios, tá? E temos como exemplo de deserto o Himalaia. A Oceania, então o menor continente em extensão territorial e em população, se destaca pela configuração do território, tá? Que é pequeno. Como destaque, temos a Austrália, que é um dos maiores países do mundo e o único da Oceania com dimensões continentais, e também temos aqui a Nova Zelândia, tá? Que é o segundo maior país da Oceania. Em relação à Europa, nós temos a Europa supera apenas a Oceania em extensão territorial, porém, em relação à população, é bem maior que a da Oceania, tá? A Antártida. A Antártida, então, aliás, a América. A América, então, ela é dividida em 3 partes bem diferenciadas, que é duas grandes massas continentais, América do Norte e América do Sul, ligadas por um estreito de faixa de terra, América Central. A população é distribuída de forma irregular, e na porção leste da América do Norte e da América do Sul, nós temos áreas próximas ao litoral, que tem bastante aglomerações urbanas, tá? Nessa região próxima ao litoral aqui, na porção leste da América do Norte e da América do Sul. Antártida. A Antártida é quase totalmente envolvida pelo Círculo Polar Ártico. As temperaturas aqui e os índices pluviométricos são baixos. O gelo recobre praticamente o ano todo, apenas o litoral sofre de gelo durante o verão, tá? E não possui população permanente, só possui, então, população que vai lá por um período para fazer estudos, mas não tem ninguém que more, que fixe residência lá, que tenha a residência fixada lá, tá? Então, já sabemos o que é a densidade demográfica, então a população, o número de habitantes por quilômetro quadrado, características, uma pincelada, algumas características sobre cada continente. Vamos estudar, então, os fluxos migratórios.
Nós podemos pegar como exemplo o Brasil, que existe grande desigualdade socioeconômica, né? No Brasil, 6 pessoas possuem a riqueza de 100 milhões de pessoas. Então, a concentração da riqueza nas mãos de poucas pessoas, tá? E esse é um exemplo. Diante de uma situação de pobreza, tá? De miséria, gera-se um fluxo migratório. As pessoas saem de um local, desse local onde elas estão passando por necessidades, em busca de condições de vida melhor, né? Outros motivos, então, para os fluxos migratórios se dão por conta de esgotamento dos recursos naturais, crises econômicas, ameaças à segurança. Muitas pessoas, então, saem desses locais onde não estão se sentindo bem, onde estão sofrendo e preferem buscar outros lugares para viver. Na atualidade, a desigualdade econômica, né, pobreza, desigualdade econômica e os conflitos armados são alguns dos motivos que mais geram fluxos migratórios. E para onde essas pessoas vão? Dos países em desenvolvimento da América Latina, que é do México para baixo, na Ásia e na África, saem muitos imigrantes que tentam recomeçar a sua vida, sobretudo eles vão para Europa, tá? E para América anglo-saxônica, Estados Unidos ou México, tá? E aí então nós temos agora dois conceitos que é bem importante que vocês devem saber o que se refere a esses conceitos. Estado. Estado com letra maiúscula. Refere-se ao poder, o conjunto de instituições, como as Forças Armadas, a polícia, os órgãos administrativos, quem organiza a política e administrativamente o espaço. Então, por exemplo, nós temos um presidente que ele é responsável pelo Estado geral. Nós temos um governador que é responsável pelo Estado. Esse Estado refere-se ao poder de concentração, o poder que delimita, o poder que é emanado de um grupo de pessoas e vai envolver as instituições que asseguram a qualidade de vida da população, tá? Então, a maioria dos países do Estado possui uma Constituição, que é o que rege esse Estado, o que o cidadão pode e o que o cidadão não pode, tá? E a diferença aqui, ó, o Estado, portanto, corresponde às instituições de exercício de poder administrativo, tem a caneta, o poder militar, administrativo, econômico. E o país é o conjunto formado pelo território, ou seja, a porção territorial, tá? Controlado pelo Estado. Então, o Brasil, nós temos o território, o país é o território brasileiro, e o Estado é quem administra, tá? E tudo que se encontra nele. Então, os elementos naturais, o povo, sua cultura, sua história, sua produção de trabalho. Isso está é controlado pelo Estado e está dentro do país, tá? Outro conceito que nós temos que saber é sobre território, tá? Então, o território é o espaço que é delimitado, pode ser por delimitação física, rio, um lago, uma cadeia de montanha, e a delimitação não natural, que pode ser uma estrada, uma ponte. Isso delimita um território, tá? Eu acho que é isso. Então, vamos para o capítulo 2. O mundo dividido. Então, aqui são as maneiras de dividir o mundo. Então, dividir é regionalizar. E o que é regionalizar? É separar áreas em tamanhos menores para facilitar a compreensão do mundo e as análises dos países. Aqui é a divisão, então, do mundo, tá? E para se fazer essa divisão, para se dividir o espaço em áreas menores, para se ter um controle administrativo, para compreender melhor esse território, nós estabelecemos critérios. Então,
Por exemplo, o mundo pode ser regionalizado. Esse exemplo aqui que vocês têm da página 27 é o mundo regionalizado com base no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Aqui no mapinha 2, nós temos uma outra forma de regionalização, que é por aspectos físicos, tá? Que é as zonas climáticas, a incidência dos raios solares, onde é mais quente, onde a temperatura vai amenizando, vai tendo as 4 estações bem definidas e onde ela é fria, tá? Em relação a esse conteúdo, então, nós temos outra divisão que vai seguir aqui na página 28, que é a divisão que nós tivemos após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que era a divisão entre capitalismo e socialismo. Capitalismo liderado pelos Estados Unidos e socialismo liderado pela União Soviética, tá? Que eram 2 sistemas políticos antagônicos, tá? E aí, então, aqui tem características do capitalismo, características do socialismo, tá? Então, pelo critério ideológico, os países do mundo foram divididos em capitalistas e socialistas durante o período conhecido como Guerra Fria, que se estendeu ao fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Eles são 2 sistemas, um bem antagônicos, um bem diferente do outro, e apresentam características divergentes. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da sociedade. No capitalismo, a divisão da sociedade em classes, com grande concentração de renda e acentuada desigualdade social. No socialismo, menor desigualdade social, um governo determinando o que julga necessário à população. Então, esse é um critério de divisão. Nós temos o mundo bipolar, que segue a história em relação ao capitalismo e socialismo. Ao longo do século XX, então, o mundo ficou dividido entre países que apoiavam os Estados Unidos, bloco capitalista, e os que apoiavam a União Soviética, socialista. E essa grande divisão, então, em 2 blocos, ficou conhecido como mundo bipolar. Essa bipolaridade, então, passou a reger a ordem mundial, tá? Marcada, então, pelo aumento da disputa pelas áreas de influência e também marcado pelo aumento de disputa por maiores áreas, tá? Então, configurou-se a Guerra Fria. Uma Guerra Fria porque era uma guerra ideológica. Os Estados Unidos tentava tentar mais países aderirem ao capitalismo e a União Soviética que mais países aderissem ao socialismo. Não houve enfrentamento porque, nesse momento, bombas atômicas estavam sendo desenvolvidas por ambas as partes. Então, se houvesse um conflito armado, não sobraria nada para se contar a história depois dessa guerra. Então, ficou somente na guerra ideológica, mas não foi um período de paz, foi um período de disputa, mas ideológica, tá? Então, usava essa expressão Guerra Fria porque não houve confronto armado direto entre as 2 superpotências, mas sim uma disputa ideológica e política. Blocos capitalistas e socialistas travavam uma corrida aeroespacial e armamentista, especificamente nuclear, que era o principal medo, né, que se travasse uma guerra, né, a questão nuclear, que colocaria em risco a existência do planeta caso houvesse um conflito direto. Por isso, esse equilíbrio de forças ficou conhecido como paz armada. Isso findou, tá? Findou bem recentemente. Mas antes de findar, nós temos uma outra característica que é bem importante vocês saberem, que foi a divisão de Berlim, a divisão da Alemanha, onde foi criado um muro e as pessoas ficaram ou no lado capitalista ou no lado socialista. Dividiu famílias, dividiu amigos e as pessoas não podiam se visitar, não podiam se ver. E aí, então, isso aconteceu em 1961, tá? E aí, então, foi criado o termo terceiro mundo, que é um termo que não se usa mais, tá? Por quê? Porque essa divisão entre capitalismo e socialismo já não existe mais, tá? Então, a expressão terceiro mundo, que era primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não existe mais. Hoje ela é desatualizada, tá? Então, o terceiro mundo, ele era a existência, ele tinha como critério para o terceiro mundo a existência de um grupo de países pobres e subdesenvolvidos com economia agroexportadora e de baixa atividade industrial, ou seja, mais especificamente aquelas colônias de exploração, né, que
que tardaram em começar o seu desenvolvimento. Então, desse modo, então, quem criou esse conceito sugeriu o terceiro mundo oprimido, formado pelos países capitalistas, subdesenvolvidos, não alinhados, deveriam se unir contra a dominação de dois grupos privilegiados da Guerra Fria. Estamos falando do capitalismo e do socialismo, tá? E aí, então, o primeiro mundo era os países capitalistas desenvolvidos, tá? No caso, a Europa. E o segundo mundo seria formado por países socialistas, que eram os países que aderiram ao socialismo conforme o mapinha que vocês têm ali. País de economia planificada. Planificada significa economia que o governo manda, não tem empresa privada, tá? O salário quem paga é o governo. As empresas são todas do governo. Então, nós temos aqui a Ásia, alguns países da África que tinham, então, a economia do segundo mundo, economias eram socialistas. E o terceiro mundo seria os países capitalistas subdesenvolvidos, como nós temos aqui o Brasil. Essa denominação não existe mais, tá? Primeiro, segundo e terceiro mundo desatualizou-se. Então, o fim dessa ordem bipolar, tá? Entre o capitalismo e o socialismo. Então, o modelo socialista, então, soviético, começou a evidenciar a sua fragilidade a partir de meados da década de 1980, né? Aí se via a necessidade de ter mudanças, porque o sistema não estava mais dando conta. A qualidade de vida das pessoas, as pessoas viviam uma qualidade de vida ruim, a infraestrutura era deficiente, faltava alimentos e as pessoas estavam descontentes. Então, em 1985, ao assumir o governo Mikhail Gorbachev, ele cria a abertura política da União Soviética através de dois planos, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, então, permitiu a liberdade democrática, né? Para acalmar a população que protestava contra as medidas ditatoriais, porque eles tinham que obedecer o que o governo mandasse, tá? E também, então, a perestroika foi na reestruturação econômica, no sistema econômico, né? Para modernizar o país com a participação de empresas particulares ou multinacionais e com a aquisição de tecnologia das nações capitalistas, tá? Então, isso muda o cenário socialista, né? As pessoas começam a ter uma perspectiva capitalista. E aí, então, com o enfraquecimento da União Soviética, os regimes socialistas do leste europeu, que eram os países que aderiam junto com a União Soviética, esses também foram ficando fracos. E aí, em 1989, derruba o Muro de Berlim, que era a divisão, né, entre a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. E aí vai se desfacelando esse sistema, tá? Em 1991, então, a União Soviética, que era a principal representante, então, do socialismo, se desfaz e se torna em 15 países capitalistas, 12 são repúblicas, que eram agora independentes, que passaram a fazer parte da comunidade dos Estados Independentes, liderados pela Rússia, e 3 países que já fizeram parte da União Soviética, mas que não entraram na CEI, que é a Estônia, Letônia e Lituânia, tá? E aí, então, a partir desse desfacelamento, dessa bipolaridade entre capitalismo e socialismo, vai ceder espaço para uma nova ordem mundial, que é a multipolaridade, tá? Que vocês têm aqui no mapinha, tá? Que, então, não é mais um país, são vários países que vão se destacar, tá? Nós temos aqui, ó, o mundo não estava mais sob domínio das potências, mas algumas delas, principalmente Estados Unidos, Japão, China e União Europeia, que passaram a exercer influência sobre o restante do país. E aí nós temos, então, outra regionalização, norte e sul. Essa linha, ela levaria, é uma linha que dança aqui, tá? Tomando como referência o Trópico de Câncer, os países do mundo foram divididos em norte e sul. Os países do norte são aqueles que fazem parte do primeiro mundo. E aqui eu percebo que norte e sul é só uma denominação, porque percebam que a Oceania, que teoricamente estaria no sul, ela faz parte dos países do norte, tá? Então,
Norte com maior grau de desenvolvimento socioeconômico, que faziam já parte do primeiro mundo, e de grande parte do segundo mundo, na classificação ali da Guerra Fria. Os países do Sul, alguns do segundo mundo, ou seja, com menor grau de desenvolvimento, tá? E ainda aqui nesses países do Sul, nós temos os países emergentes, aqueles que passaram por um intenso processo de industrialização, principalmente na segunda metade do século XX, como o caso do Brasil. E aí, então, bem interessante, considera a Austrália e a Nova Zelândia como países do norte por causa do alto nível de desenvolvimento. Então, essa divisão ela leva em consideração critérios econômicos. Nós temos países centrais e periféricos, tá? Que é uma outra regionalização que vai indicar o desenvolvimento das nações com base na divisão internacional do trabalho. Os países centrais são constituídos por exportadores de bens industriais e tecnologia de grande valor comercial agregado, os produtos mais caros. E os países periféricos vão ser aqueles que compreendem, são aqueles especializados, então, na produção e na exportação de matéria-prima e de produtos com menor valor comercial, cuja a fabricação não requer tecnologia ou investimento mais vultuoso. Então, os países central, alta tecnologia. Países periféricos ainda estão vendendo a matéria-prima, ainda não conseguem industrializar. Ou se conseguem industrializar, são produtos que não precisam de muita tecnologia. Capítulo 3. O mundo desigual. Então, isso aqui, as desigualdades. As desigualdades, elas têm origem lá no processo de formação do país. Por exemplo, o Brasil, colônia de exploração. Então, país que se industrializou tardiamente, país onde a metrópole, ou seja, Portugal extraiu matéria-prima, onde obteve muitos recursos daqui. Então, a diferença, por exemplo, Portugal é muito mais rico do que o Brasil em relação a essa condição econômica, tá? Então, o subdesenvolvimento, então, remetem lá ao período das grandes navegações, né, no século XV, quando os países europeus, as metrópoles, empreenderam colonização nas terras da América, da África e parte da Ásia. Nessa fase, então, o estabelecimento do capitalismo como sistema econômico dominante do mundo, o comércio tornou-se atividade importante. Então, comercializar. Então, nós temos aqui, então, um exemplo que eu falei para vocês, colônia de exploração. Outro exemplo antagônico é os Estados Unidos, a parte norte dos Estados Unidos, que foi colônia de povoamento, porque como eles tinham o mesmo clima do país colonizador, né, que não tinha intenção não tinha como plantar produtos diferentes, então os próprios colonos que administraram, então não teve exploração, tá? Então, isso é um exemplo que está aqui. Ó. No entanto, houve regiões que foram colonizadas por outro processo. A América do Norte, por exemplo, não apresentava atrativos que justificassem o empreendimento colonial clássico, por não ter, em princípio, riquezas que pudessem facilmente ser exploradas no mercado mundial. Assim, essa região não recebeu a mesma atenção da metrópole, se tornou uma morada de povos europeus que eram perseguidos em seu país de origem. Aí a gente já estudou lá em história que eram perseguidos pela igreja, né? Como ingleses puritanos, perseguidos por razões religiosas. Essa relação colonial é chamada de colonização povoamento, que deu origem ao Canadá e aos Estados Unidos. Então, a condição deles é bem diferente do Brasil. Eles foram colônias de povoamento, nós colônias de exploração. E aí, então, requer todo o histórico até ser independente, até começar a se industrializar. Então, o país tem uma grande diferença econômica. Os indicadores de classificação dos países pelo critério de desenvolvimento. Então, para avaliar o nível de desenvolvimento dos países, são utilizados indicadores socioeconômicos. Entre eles, nós podemos citar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o PIB, então? É tudo que um país produz, tá? Tudo de um país, a soma em valores monetários de todos os produtos fabricados nesse território, de todos os serviços, e é dividido pela população, tá? Aí vai dividir esse valor pela população e vai ter um desempenho socioeconômico. É claro que isso é
um cálculo, né? Não quer dizer que todas as pessoas tenham aquela mesma quantidade. Por exemplo, vamos pegar o PIB do Brasil e dividir pelo número da população. Vai dar em torno de R$ 2.000 por pessoa. Nem todos vão ganhar esses R$ 2.000. Vai ter gente que vai ganhar R$ 10.000, vai ter gente que vai ganhar R$ 1.000. Então, é um parâmetro, tá? E o PIB, então, de cada país é calculado de maneira padronizada por meio de critérios e metodologias comuns. Dessa forma, é possível comparar o desempenho econômico dos países. Então, aqui no Brasil, quem faz esse cálculo é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A partir disso, nós vamos ter também outro critério, que é o poder de paridade de compra e poder, que esse índice procura medir o quanto cada moeda pode comprar. Por exemplo, o valor do real, quanto que o real compra em relação ao dólar, tá? Aí nós temos o IDH, que leva em consideração 3 indicadores: a renda per capita, ou seja, o PIB, né? A renda per capita, ou seja, o PIB dividido pelo número de habitantes, o grau de escolaridade e a expectativa de vida. O IDH, então, ele vai variar de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, mais difícil, mais precário é o país, e quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido, melhor é a condição de vida das pessoas desse país. No caso, o Brasil está em 79º, está com IDH elevado. Temos também o índice de Gini, tá? O coeficiente de Gini, que é um cálculo usado então para medir o grau de concentração de renda de determinado grupo, ou seja, a desigualdade social, tá? Também é outro critério para regionalização. E aí nós temos então o avanço tecnológico e as desigualdades, que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, e isso promove a desigualdade entre a população. Como é o caso, por exemplo, agora a gente está vendo, nós estamos em aula por videoconferência, aulas online. Nem todas as escolas, nem todos os alunos vão ter acesso como vocês têm. Por quê? Porque a tecnologia, ela mostra as desigualdades sociais. Tem países que têm tecnologia, que tem internet para todos os habitantes. Tem países como a África que a internet ela é para poucos. Então, é desigualdade social, como em outros parâmetros que se for feita a comparação. O capítulo 4, mundo integrado. Então, fala sobre a globalização, né? A globalização e a integração do mundo. Então, nós temos, então, a nova ordem mundial, que passou a ser multipolar, como nós já estávamos vendo, né? Com a divisão do mundo em grandes áreas de influência, como Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, sobretudo a Alemanha, que se destaca com sua economia, a França e o Reino Unido, e também podemos lembrar aqui, gente, da China, que está despontando como uma das grandes protagonistas da geopolítica mundial. Então, nós temos as trocas comerciais, o que facilita é a tecnologia, é a globalização. E essa globalização, ela está intimamente ligada à terceira revolução industrial, ou à revolução técnico-científica e informacional, né? Que se estende até os dias atuais, que foi que iniciou com o uso da eletrônica e da informática, né, na industrialização, e mudou o processo de uma maneira generalizada, né? Alguns exemplos desse período, então, desde que começou a Revolução Técnica Científica, 1950 até os dias de hoje, a química fina, a biotecnologia, a escalada espacial, a robótica, a engenharia genética, tá? Então, os principais agentes da globalização econômica hoje, nós podemos citar as multinacionais, né? Podemos citar o neoliberalismo. As multinacionais são empresas que têm filiais no mundo todo, geralmente a sede é no país, um país desenvolvido. Procuram países subdesenvolvidos ou emergentes, onde eles possam encontrar mão de obra barata, isenção fiscal, leis ambientais frágeis, para conseguir
extrair recursos e obter mais lucro. Além disso, nós temos também o neoliberalismo, que defende a menor intervenção do Estado na economia, deixar as empresas privadas girarem a economia, né, ditarem o valor das coisas, dos bens. A privatização de empresas estatais, as empresas do governo são passadas para o mundo privado, então o governo não administra essas empresas, quem administra é o setor privado para obter maior lucro, tá? Então, esses agentes que se destacam em relação à globalização. Nós também podemos destacar os blocos econômicos, que são que se unem para obter maior lucro, obter maior vantagem em relação a esse cenário globalizado. Então, as multinacionais, é importante destacar que elas que a produção está espalhada por diversos países e, de novo, ela promove a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, o desenvolvimento tecnológico, os lucros ficam concentrados nos países sede das multinacionais. Então, a Divisão Internacional do Trabalho é explorar, então, aqueles países que têm mais recursos e com economia mais frágil, com leis mais frágeis, tá? Nós temos, então, os blocos econômicos, né? Que são as etapas que um bloco econômico ele vai passando até chegar à etapa final, o que está mais desenvolvido. O principal bloco econômico da atualidade é a União Europeia, que passou por todos esses estágios e que, inclusive, tem uma moeda única, tá? Não podemos esquecer do Brexit também, que é a saída do Reino Unido, tá? Que ele muda esse cenário, tá? Então, além da União Europeia, nós temos, então, outros blocos econômicos. Nós podemos citar o Mercosul, que é o qual começou com 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em 1991. E hoje nós temos vários países já que participaram, inclusive a Venezuela passou a fazer parte do Mercosul, né? Mas em 2017 ela foi suspensa por violação à democracia. Então, aqui tem uma questão de disputa, uma questão entre a questão só vai participar se você for democrático. Se você começar a impor, se tiver um governador ditatorial, um governador de esquerda que queira o socialismo, que não atenda à população, que não aceite as decisões da população, então não faz parte do Mercosul. E assim nós temos alguns outros blocos também que têm a sua grande importância mundialmente. Capítulo 5, a população mundial. Então, aqui nós vamos falar sobre os movimentos migratórios, como nós já falamos anteriormente, né? Que é o fluxo de pessoas que se desloca de um país para outro em busca de melhores condições de vida. Aqui tem um exemplo bem claro para vocês não confundirem o que é imigrante e emigrante, tá? Então, quando o movimento é de entrada do indivíduo em um país, ele é imigrante. Ele veio do Haiti para o Brasil, ele é um imigrante. Quando o movimento é de saída, é a imigração. Então, ele é um imigrante aqui no Brasil e lá no Haiti ele é um emigrante, porque ele saiu, tá? E aí nós temos os fatores estruturais ou conjunturais que podem levar à migração. Os estruturais estão relacionados às condições de vida socioeconômica do país do migrante, tá? Como subdesenvolvimento, baixo crescimento econômico, falta de acesso a serviços de saúde e educação, entre outros. Já os fatores conjunturais é a situação momentânea, então como crise política, guerras secas. É uma situação que pode mudar a qualquer momento, a situação conjuntural. E a estrutural é aquela que vai levar um tempo para se conseguir modificar essa estrutura, tá? Então, nós temos as migrações ilegais, que são quando o imigrante muda de um país para outro sem a devida autorização e a documentação do país de destino, né, que caracteriza então a migração ilegal. Esse fluxo ocorre geralmente de países subdesenvolvidos para outros de melhor desenvolvimento. Nós temos aqui um exemplo
de pessoas que migram, que passam pelo México para ir para os Estados Unidos. Esse é um exemplo de migrações ilegais, tá? Os conflitos, os deslocamentos forçados, os refugiados, que são migrantes obrigados a sair de seu país em razão de guerra, perseguição, fome, catástrofes ambientais, por exemplo, né? Por ter a vida ameaçada, eles procuram asilo geralmente em países vizinhos e na maior parte das vezes são acolhidos nessas áreas fronteiriças ou em campos de refugiados. Nós temos também os refugiados ambientais, que são aqueles refugiados que se deslocam em função de catástrofes naturais ou ambientais, como terremotos, furacões, tsunamis, tá? E aí, então, eles procuram refúgio em países vizinhos. A fuga de cérebros é os profissionais especializados e são altamente qualificados, né, no seu campo profissional, que migram para outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa que tem um currículo assim extraordinário, ele vai tentar entrar nos Estados Unidos, ele não vai ser barrado, ele vai ser facilitado, porque para eles ele vai ser bom, ele vai auxiliar, porque ele tem um conhecimento maior. Então, isso é a fuga de cérebro, tá? Então, os Estados Unidos são os grandes captadores de cérebro, incluindo brasileiros, mexicanos, chilenos e argentinos. Essa perda de trabalhadores qualificados significa para o país de origem do profissional uma perda de grande potencial de inovações, prejudicando sua economia e seu desenvolvimento, porque ele poderia estar trabalhando nesse país, estar contribuindo com o seu conhecimento, mas em função que ele, né, vai receber uma melhor condição de vida por receber um salário maior num país desenvolvido, então ele vai optar por sair, por deixar o país natal, tá? Então, aqui nas dinâmicas demográficas, nós temos o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Tá? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Então, você divide a taxa de natalidade, nasceu 200 crianças em um mês e morreu 100 pessoas. Então, nós temos um saldo positivo de 100, que é o crescimento vegetativo. O crescimento demográfico. Esse crescimento ele pode se dar por fatores pelo crescimento vegetativo, como usei o exemplo antes, nasceu 100 crianças, morreu 100 pessoas em um determinado município, para ficar mais fácil o exemplo. Então, se nasceu 100, morreu 50, nós temos um saldo positivo de 100, que é o crescimento vegetativo. A população aumentou 50 pessoas. Além disso, ela pode aumentar também através dos fluxos migratórios, tá? Então, são dois caminhos, tá? A transição demográfica, então, o período de crescimento da população do território a partir da diminuição das taxas de mortalidade. Então, aqui nós temos as mudanças no cenário de um país, né? De repente vai ter uma transição demográfica, os casais vão ter menos filhos, então isso consequentemente vai gerar menos mão de obra, menos trabalhadores e futuramente isso vai influenciar lá na população idosa, que é a que depende do sistema previdenciário, tá? Então, as mudanças, essa transição demográfica, por exemplo, no Brasil, ela já vem vindo desde o tempo da época que começou a saída das pessoas do campo para a cidade, né? A população teve maior acesso à rede de água, esgoto, vacina, posto de saúde, e assim, então, as taxas de natalidade se permanecem, a mortalidade, as taxas de natalidade aumentam e a mortalidade permanece, porque a taxa de mortalidade infantil ela era muito grande. E aí, a partir de você ter melhores condições de vida, não vai ter tantos problemas de saúde. Então, por exemplo, as crianças vão viver mais, vão crescer, os idosos vão ter uma vida melhor, né, mais condições. Então, as taxas de natalidade não caem de imediatamente com a urbanização. A redução do número de filhos de mulher só ocorre mais tarde, aqui na fase 3, como vocês podem observar ali, especialmente com maior acesso à educação, contribui para o planejamento familiar, para que fique mais difundida a consciência dos altos gastos que se tem em conta
de cada filho na cidade. Então, isso representa o quê? O momento que a população tem uma mudança brusca, sai do campo, vai para a cidade. Momento que a cidade começa a ofertar saneamento básico, medicação, escola. E isso tudo vai fazer com que o sistema, com que a qualidade de vida mude. E aí, então, nesse momento, as famílias também, quando elas vêm para a cidade, quando começa o processo de urbanização, elas também vão ter menos filhos, porque trabalhando, o pai e a mãe vão trabalhar, a mulher entra no mercado de trabalho, surgem os métodos anticoncepcionais, e aí, então, chega um momento que eles começam a diminuir o número de filhos, porque eles percebem a necessidade de deixar o filho com alguém, de deixar na escola, e tudo isso envolve gasto. Então, a mulher, no momento que ela prioriza o seu trabalho, prioriza entrar no mercado de trabalho, ela vai reduzir o número de filhos. E isso vai levar um tempo para ter uma consequência na pirâmide da sociedade, tá? Porque vai ser reflexo nesse ano, por exemplo, o número de mulheres começou a diminuir o número de filhos. Isso vai ter reflexo lá 10, 12 anos depois, 15 anos, 20 anos, quando aí essa população que agora é criança vai se tornar os trabalhadores, tá? Então, isso é a transição demográfica. Galera, então, é isso. A pirâmide aqui, para vocês saberem, para entender, é uma pirâmide. O que nós devemos levar em consideração? Aqui, ó, é a faixa etária da população. De um lado vai ser sempre o sexo masculino ou feminino, tá? Nesse caso aqui é o feminino, aqui é o masculino. Aqui nós temos a quantidade, tá? A quantidade em relação ao percentual, tá? De população. E aqui nós temos as faixas etárias, tá? Então, aqui, ó, 0 a 4 anos. Essa primeira linha são crianças de 0 a 4 anos, meninas e meninos. Aí nós temos, então, aqui nessa linha aqui, nós temos, então, em relação à população, a quantidade, tá? Idade, quantidade, sexo, masculino e feminino. E aí vocês vão interpretando, por exemplo, nessas duas pirâmides aqui, em qual dos países, aqui é a pirâmide da Bolívia e a pirâmide do Brasil, em qual dos dois países a maior presença de idosos? De idosos, observe aqui, ó, o ápice da pirâmide, a ponta dela. Então, a maior presença de idosos, temos uma outra anterior também para observar, que é aqui o Canadá. O maior número de idosos, observando essas três, maior número de idosos, então, maior número de idosos é no Canadá. E aí pede o número de jovens, que é na Bolívia. Aqui, ó, olha o tamanho como ela é grande aqui em relação a essa e em relação a essa do Canadá. Então, é isso que vocês vão observar. Ó, aqui o número de jovens, ó, grande. O número de idosos seria aqui. E aí, então, você observa que aqui é menor o número de idosos.